Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento. Eu sou Milton Birachede, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, essa área aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema no Brasil e é uma referência no setor. Estamos aqui no Megafone Studio, a casa que nos recebe. Olá, e-powers! Estamos aqui de novo e hoje, olha que coincidência incrível, a gente tinha se programado para falar do filme O Exorcista, são 50 anos do filme, e ontem hoje, gente, foi ontem, né? Ontem morreu o William Friedkin, o diretor do filme. Então, tá aí, vamos dedicar esse episódio ao Exorcista, que é um filme incrível. E o Rodrigo primeiro começa falando das bilheterias e depois a gente mergulha aí nesse mundo de terror do exorcismo. Olá a todos e todas. Pelo terceiro fim de semana seguido, Barbie continua na liderança e o Oppenheimer em segundo. Não teve, portanto, grandes alterações. Barbie fez 740 mil ingressos, está a caminho dos 10 milhões de ingressos, que é realmente excepcional, mais de 200 mil, vai fazer mais de 200 milhões de renda. No mundo inteiro está assim, no mundo inteiro o filme ainda lidera bilheterias em vários países. E em segundo, o Oppenheimer caindo pouco, segurando, atraindo uma plateia mais velha um pouco, portanto com menos urgência de ir ao cinema, com menos... não tem aquela coisa de correr para o cinema no primeiro fim de semana, e o filme segue firme, já é o filme dirigido por Nolan com maior bilheteria, exceto os Batman. Para quem gosta de estatística, né, como eu, e fica procurando marcas, é também isso, mundialmente falando, a maior bilheteria de um filme de guerra, de um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Então o filme segue a sua brilhante carreira. E entre os lançamentos, o Mega Tubarão 2 entrou, abriu em terceiro lugar, foi direito, mas não foi nada excepcional, inclusive um pouco abaixo do anterior de 2018, se eu não me engano. Enfim, do ponto de vista de bilheteria é isso, não temos grandes novidades. Esse Mega Tubarão é maior que o penúltimo Mega Tubarão, que também era Mega Tubarão. Esse Mega Tubarão é o 2, né? Portanto, é uma franquia relativamente nova. Ele tem que ser maior que o primeiro. Em 2018, não sei se eles vão parar com esse negócio de tubarão. Daqui a pouco vai ficar do tamanho do planeta. Vai engolir o navio. Eu vi. Esse eu vi. Você viu o Mega Tubarão, Fios? E aí? Vi Mega Tubarão, cara. Quem tem filho de 11 anos, primeiro vê isso, depois vê Oppenheimer, essas coisas. Acho que é por isso que eu não tenho filho. Então, é uma orgia de Mega Tubarões. Eu vi o trailer. Eu vi o trailer. E é uma coisa imensa. É um monstro. É um monstro, Seria uma baleia. Também. Seria uma baleia. Seria uma baleia. Que horror. Mas, chama atenção. Falar em horror, né? Chama atenção nesse filme que ele, já o primeiro já tinha, no segundo eles alimentam um pouco mais. O filme ele é uma coprodução chinesa, né? E você tem um cast chinês falando em chinês como um segundo, vamos dizer, a segunda língua do filme. E ele se passa assim como o primeiro ali na região da Ásia, Tailândia e tal. Então, enfim, é um dado interessante. Esse é um ponto interessante porque há uma estatística de renda
renda mundial, né? No fim de semana. E Mega Tubarão foi o primeiro, mundialmente, por causa da China. Exatamente por causa desse fator. E não aí, temos o... Porque ele é uma coprodução chinesa, foi lançado na China. E ele nem tem E a China hoje é o principal mercado, né? E a China, É o mercado número 1. segura o Tom Cruise. Ele nem tem Tom Cruise. E o que tubarão, a gente tem que falar o nome uma vez por programa. Eu sou da geração do Jaws. Eu fiquei durante muito tempo achando que tubarão em inglês era Jaws. Não, aquela música... Da outra, a gente falando de filme de medo e de traumas dos anos 70. A gente por falar em horror, né? Como esse tubarão aí, a gente está aí hoje fazendo um podcast horripilante, né? Porque eu acho que o Exorcista, para mim, eu falo isso um pouco para chocar meus amigos meus que foram formados na Nouvelle Vague, no cinema, no realismo italiano. Eu falei, o filme da minha vida é O Exorcista. E aí fica todo mundo, você, não sei o quê, me desmerecem, me menosprezam por causa disso. Como se o poder do talento de William Friedkin fosse desprezível nesse filme. Ali, eu acho que tem vários segredos, né? Assim, vou falar da minha experiência pessoal com o Exorcista. Eu não tinha nem idade para entrar no cinema ainda, né? Que ano que é mesmo? Aqui no Brasil, fevereiro de 74. O filme foi lançado dia 26 de dezembro de 73. Adorei isso, que perto do Natal ainda. Na época era censura 16 ou 18 anos? 18, provavelmente. 18 anos. Não, Era 18. 74, com certeza. Então, Exorcista, Se é com que certeza, passou 18. completo, não passou... Se é que não teve corte. Se é que não teve corte, isso eu não sei. Eu entrei Eu não no conheço cinema muito com bem. 14 anos e era 18, né? Então, assim, deixei um buço que eu tinha, assim, crescer bastante. Parecer mais velho. Para parecer mais velho. E teve um amigo meu que éramos em 3 ou 4, um que não conseguiu entrar. A gente debochou dele durante muito tempo por causa disso, porque Exorcista era uma aspiração. A gente... Que cinema, você lembra? Era em Niterói, cinema Icaraí, em Niterói, na praia de Caraí. E aí Não, minto. Foi no Odeon, porque não estava passando em Niterói. A gente foi para Cinelândia para ver. Nossa. Olha. A gente era louco por isso, porque a gente já estava assombrado pelo livro. A gente já tinha lido o livro e falava disso o tempo todo, né? Não sei por que o diabo tinha tanta influência na nossa vida, mas... A igreja na época tinha uma coisa mais forte. E nós estudávamos em colégio de padre. Sim. E assim, e nós éramos pessoas estranhas, os 4, e falávamos de trás para frente, em português. Então, quando o diabo fala de trás para frente ali, meu gnino o suan, era eu não sou ninguém, a gente detectou na hora. Então, assim, quem é você? Meu gnino o suan. Eu não sou ninguém. Então, a gente era em plena ditadura, a gente cantava o hino nacional de trás para frente na hora cívica do colégio, a professora dava esporro na gente. Então era assim, o Exorcista veio ao encontro dessa aspiração freak out, assim, dessa coisa meio que a gente tinha. E acho que veio ao encontro também de vários jovens que não se adaptavam muito a certas coisas. Ele não deixa de ser, ao mesmo tempo, a história de uma menina crescendo, né? Como Carrie, uma menina começando a menstruar, né? Uma menina que tá virando na puberdade. Isso que eu queria, a palavra da puberdade. Claro que é uma fábula simbólica ao extremo, né, sobre isso. Eu tenho um problema com o Exorcista que eu não ponho metáfora nenhuma. Pra mim é tudo literal. Não, é tudo literal, mas doutora, também pode ser lido assim. Meu lado católico não me permite. Eu olho aquilo ali, não tem metáfora nenhuma, é pânico. Mas a gente adorava, quanto mais chocante eram as cenas, melhor. Eu vou passar um pouco a palavra para a Ana, porque depois eu tenho mais coisas para falar do William Friedkin, da filmagem, de tudo isso. Eu estava falando aqui um pouco antes sobre o ritmo, né? Eu revi o filme, já tinha um tempo que eu não assistia. Para quem ainda não viu, não teve, tá na plataforma da HBO, né? O filme, e né? tá na Amazon E na também, Amazon também. No Prime Video.
Aliás, é uma versão, está fazendo, a versão que você nunca viu. Eu achei que tem um corte que ameniza um pouco o que era a primeira e o corte do diretor que veio depois. Eu não O consigo quarto do diretor eu conferir. vi no cinema, quando eles relançaram. Cruzes. Que tem ela descendo a escadaria. Aliás, eu não gosto dessa cena. Eu acho que ela era para ser cortada. A cena dela andando de costas pela escada, eu acho que era bem cortada, não tinha por que entrar. E volta nessa versão do diretor. Mas enfim, o que eu tava falando um pouco era sobre o ritmo, né? Porque é um filme que não tem susto, né? O jump scaring não tem. Ele é um filme que ele assusta pela proposta tão pesada que ele traz, né? Dessa dominação, dessa possessão demoníaca que já é muito difícil da gente lidar, né? Mas a gente está tão acostumado hoje com esse ritmo desenfreado, né, do terror, é uma montagem ágil, né? Não tô fazendo juízo de valor, não estou criticando, é diferente. E esse filme, o Exorcista revendo agora, o ritmo daquela época, é um filme dos anos 70, lógico, é diferente, mas é sensacional como é construído esse terror dentro de você. Eu fiquei muito bem impressionada novamente com a proposta do William Friedkin. Eu acho que isso que você está falando, acho que os videogames influenciaram muito o ritmo do terror atual. Você parece que tem sempre um novo desafio. Eu acho que o roteiro não tem timing, porque tem que acontecer coisa o tempo todo, e não tem construção dramatúrgica, né? Como nos videogames. Acabou um desafio, vai para outra sala, aí acontece outra coisa ali. Tem um pouco esse negócio. É uma linguagem. E ainda por cima, vários jogos foram adaptados para o cinema, como para séries, como The Last of Us, que não é exatamente você não pode chamar de um terror, talvez sim, mas enfim, tem muita coisa acontecendo assim. Ana, a gente estava conversando antes, né? O Exorcista foi um assombro porque ele mudou o jeito de ver o terror, né? Assim, você tinha um diretor muito bom, que era uma pessoa intratável, mas que fez com uma habilidade extrema, né? Mas aconteceram muito do marketing do Exorcista também, veio das coisas horríveis que aconteceram no set. Conta um pouco pra gente. Eu acho que isso, antes de a gente chegar, só um parêntese antes, assim, é importante a gente falar um pouquinho do Friedkin, como ele chegou e por que ele fez o Exorcista. Ele era um cara jovem, ele tinha 26 anos, na época que ele fez esse filme. Já vinha de um Oscar, ele foi o diretor mais jovem a ganhar Oscar de melhor diretor. Pela Operação França. Operação França, que ele tinha feito no ano anterior. E ele é um cara que, autodidata, ele não fez curso de cinema nem nada, ele entrou para trabalhar na televisão como bellboy, depois foi subindo, trabalhou no programa do Hitchcock na televisão, era documentarista, muito bom documentarista, então ele tinha uma coisa... muito corajoso, né? O primeiro filme dele, ele foi para uma área de Chicago onde nenhum branco entrava. Aí ele voltou de lá com um filme. Mas eram... E aí ele se deu bem, né? Porque ele era para ele ter morrido lá, né? Ele era um cara que gostava muito das coisas reais. Então, assim, Operação França é uma história inspirada numa história real, dos dois policiais. E, por incrível que pareça, o Exorcista tem também... Ele veio do livro que ele adaptou, mas ele vem também de uma história real. Então ele tem essa coisa assim, e o que é mais importante ali do Exorcista é que ele nunca tratou, ele estaria batendo aqui na gente literalmente, que ele não chama o Exorcista de um filme de terror, ele até legal que virou, pra ele é um drama, e ele tratou o filme como um drama. É um drama. Não, você vê que a construção toda vem lá do passado dele de documentarista. Já que você entrou no Friedkin antes das ocorrências, então eu vou falar um pouco do Friedkin, que ele era uma pessoa intratável, demitia as pessoas do set por nada, só um dia assim, porque não estava querendo ver a cara da pessoa, aí manda embora, sabe? Era uma coisa, ele tinha essa fama, aquela pessoa que falava o que dava na telha, e era insuportável. Aqui que acontece? Ele era corajoso. William Peter Blatty estourou com um romance, era um best-seller absoluto nas listas mais vendidos, e tinha um roteiro escrito. Ninguém queria. Ninguém queria se meter com o demônio, ninguém queria se meter com... Kubrick se recusou a fazer o filme. Ninguém... Seria difícil vender para um distribuidor, para um estúdio na época? Não, acho que não. A Warner comprou e lançou, acho que não. Enfim, tem todas essas...
enfim, crenças pessoais, né? Essa coisa do terror, e não é um terror, é um drama, é bem parecido, né? É bem isso, porque isso é por marketing, né? E é marketing americano. O americano é que joga isso pro terror. A gente joga mais pro lado do thriller espiritual, por exemplo. A gente não tem muito gênero, né? A gente vai mais, mesmo na hora de lançar, e é como o público muito reage ao filme, quer dizer, porque... Se você pega um filme de terror mais típico mesmo, né, ele fica muito nichado na garotada. Se você vai mais para um thriller espiritual, e o filme permite que você comercialize ele assim, você amplia mais o público. Amplia. Tá? Que foi o caso do Exorcista. E você vê como foi um enorme sucesso popular. Uma jornada pessoal ali do Não, é porque a gente padre. estava conversando com isso é de experiência pessoal, não tem nenhum dado que eu possa falar, mas assim, culturalmente, quando vem para latino, quando a gente fala de mortes, a gente fala de espíritos. A gente não fala de monstros, a gente não transforma isso em fantasma. É espírito, tanto que a gente está falando espiritual. E essa coisa de se basear inspirado no fato real, me lembro de falar isso. Eu me lembro, por exemplo, de assistir o filme no primeiro dia, a gente era uma turma de 40 na faculdade, uns 30. Os filmes na época eram lançados às segundas-feiras, não sei exatamente porquê, não lembro exatamente porquê. Enfim, isso não é exatamente do meu tempo, eu estava ainda na faculdade, mas eu lembro que foram todos assistindo no velho e bom Cine Rocks ali em Copacabana. Era um acontecimento, né? De gente, um grande sucesso popular e pegou todo mundo. Quer dizer, não era um filme que atraiu um público de filme de terror. Não. A minha experiência, eu cresci ouvindo falar no filme. Era um filme E eu vi só em VHS, porque não tinha, não voltava para cinema nessa época. Essa é uma época, muitos desses filmes, talvez seja o começo dessa época de filmes e eventos. Na verdade, começou com o Destino do Poseidon, 2 anos antes. E depois ali em 74 tem o Exorcista, depois tem Inferno na Torre, tem Terremoto, esses filmes eventos, né? Lotava os cinemas, uma coisa impressionante. Terremoto tinha sense around, né? O cinema teve que se adaptar. Exatamente. Aquilo. Mas voltando um pouco, assim, William Friedkin. Eu queria falar mais do William Friedkin. O William Peter Blatty tinha um roteiro embaixo do braço, aí quando ele viu, soube da fama do William Friedkin, ele foi no William Friedkin, que era o que restava a ele. O William Friedkin leu o primeiro tratamento que ele tinha e falou que foi talvez a pior coisa que ele já leu na vida. Vendo como ele era simpático. Foi essa a resposta que ele deu para o William Friedkin. Esse roteiro é um dos piores roteiros que eu já li na minha vida. Aí ali, o William Peter Blatty recebeu isso como ele tem coragem, é disso que eu preciso. Porque fazer aquele filme tinha que ter coragem. E aí ele reescreveu junto com Blatty o filme, o William Friedkin, né? E querendo o máximo do realismo. Ele jogou a Ellen Burstyn para cima e para baixo, para trás e para frente. É uma das coisas. De um jeito que a lombar dela nunca mais se recuperou. E aconteceram várias outras coisas. E ele ficou com essa fama de mal, ele assumiu a fama de mal, até que lá, depois quando ele fez o Comboio da Morte, ele teve um ataque cardíaco e não teve me arrependo. Não teve nada disso, ele nunca se arrependeu. E esse filme deu uma indicação para Ellen Burstyn, né? Foi indicado a melhor filme, melhor diretor. Mas ele ganhou algumas coisas. Ele ganhou 2 Oscars. Algumas coisas técnicas, roteiro, né? adaptado e som. Porque o roteiro é muito bom, né? Então... Mas é isso que eu queria falar do Friedkin. E aí você... Fala só mais um pouquinho. Ele chegou a fazer uma parceria, porque ele tinha essa coisa um pouco contra a cultura, com o Coppola e o Peter Bogdanovich. Ele fazia parte desse grupo que renovou Hollywood junto com o Spielberg. Era garotada, eles eram todos 25, ele tinha 25 anos quando ele fez. Peter Bogdanovich, Scorsese, o Spielberg. Esse filme é considerado um deles dessa geração. E como reconstruiu a indústria. Mas o gênio dele, ele ser genioso, ser essa pessoa ruim, né? Não deixou ele ser reconhecido. E ele é um dos grandes. Operação França é maravilhoso. O Exorcista é maravilhoso. O Comboio do Medo é considerado uma aula para quem gosta de cinema. O Viver e Morrer em Los Angeles, artisticamente foi um triunfo, embora um fracasso de bilheteria. Ele teve problema com Cruising, né? Aquele filme com o Al Pacino. Cruising, mas olha a ousadia. Fazer um filme daqueles... Gente, um filme com Fisting, um filme com Al Pacino... para quem não sabe, eu vou falar uma coisa escatológica, mas fisting é uma prática de enfiar o punho no ânus da pessoa. Então,
E aí ele fez um filme em que o Al Pacino era um detetive que se metia no mundo gay de boates onde se fazia fisting. Então, e o filme acabou sendo cancelado por uma questão de homofobia também, né? Mas, assim, tipo, ver o mundo gay como uma coisa criminosa. Mas ele era corajoso, ele ia lá, né? E fazia. Tanto que depois, nosso querido ator corajoso também fez um documentário sobre a cena cortada do filme. Esqueci o nome dele. Ah, meu Deus. Vou achar aqui pra você. Quem fez Milk lá, que era o namorado do Harvey Milk, junto com... O Champagne? Não. O Champagne fez o Milk. Ele era o namorado. Ele fez várias coisas. Galã. É o... Depois de ter foi acusado de assédio sexual, qual é o nome dele? Também. James Franco. James Franco. Então, já estamos assim derivando muito. Então, vamos voltar à pergunta que eu fiz para a Ana, porque isso fez parte do marketing do filme e contribuiu muito também para as bilheterias imensas que o Exorcista teve. O que aconteceu no set? O que não aconteceu no set? Gus Van Sant. Não, é o James Franco mesmo. É o James Franco. Não, o que não aconteceu? Eu estou pegando aqui algumas aqui, passando pela internet. A mais conhecida é que 9 pessoas ligadas à produção, de uma forma ou de outra, morreram. Em circunstâncias diferentes. O filho do ator morreu num acidente de moto. O outro morreu. Quer dizer, foi uma série, 9 pessoas durante a produção ligadas a quem estivesse no filme. Jack McGowan, que é o diretor, que faz o papel do diretor no filme, morreu de ataque cardíaco, né? Isso. Então, assim, já começou por isso. Teve o famoso incêndio, onde todo o set foi destruído, menos o quarto da Reagan. Se essas pessoas não acreditam em bruxas, a coisa meio assim. Então, esse o incêndio é um. A das mortes também, exatamente, é a outra que todo mundo cita. Aí, obviamente, todo mundo começou a achar que estava amaldiçoado. Deixa eu ver aqui. A cena da cabeça... Hã? Pois é, a cena da... Pois é, eu já tô achando que tava. A Ellen Burstyn se machucou. Mas ficou pra sempre. Foi pra sempre. Deixa eu ver aqui o que mais. Tô vendo. Mas essas. Deixa eu ver aqui. As curiosidades, teve trailer. Sim, tem essa, eu adorei. Essa eu descobri aqui, a gente fazendo a pesquisa aqui. Tem uma sequência aqui. Um cara que, quando ela tá fazendo o raio-x, tem um cara que tá ajudando a fazer. O cara que está ajudando a fazer o raio-x, ele está preso, suspeito de ser um serial killer. Meu Deus! Até que é muita coisa no filme. É muita. Um padre jesuíta foi chamado para abençoar o set, é uma das outras curiosidades, porque só assim conseguiu sair. Para fazer aqueles grunhidos dela, usaram um porco, barulho de porco, e mudaram a voz de uma mulher que era Mercedes McCambridge, que era uma atriz negra, né? Não, branca. Branca. Que fazia a voz dela de demônio. Mas basicamente o incêndio e as mortes foram as coisas. Também 9, só se você for somando todas elas, já é bastante. Praticamente o cast. Quase o cast. Então são as coisas que foram juntando, foram criando esse mito ao redor do filme. A vida de Linda Blair também não foi fácil depois disso. Não. Né? Ela tinha quantos anos? Fazia uma menina de 12, mas ela era mais velha, né? É um pouquinho mais velha, mas era jovem também. Mas assim, Hollywood, garotada, drogas, anos 70, ela entrou com tudo nas drogas também, né? Também, ela não né? era... Fizeram... assim... Ela foi indicada ao Oscar. Foi, né? Porque é muito boa ela ali. E assim, na época, eu fiquei fazendo um paralelo um pouco. Ela e Maria Schneider, né? Um pouco nessa época, não? Um pouco eram meninas que foram abusadas, e... Que nem se sabia que era abuso. Hoje a gente... Sabia-se que tinha alguma coisa errada. Não. E que foram fundo em um monte de coisas e a carreira não foi adiante muito bem, né? Mas, deixa eu ver aqui o cenário, talvez se tinha mais alguma outra coisa aqui que a gente pudesse lembrar. Eu acho desse filme uma das coisas que a Ellen Burstyn, que não foi a primeira opção pro papel. Quem era? Quarta. Primeira foi Audrey Hepburn. Que aceitou fazer o filme. Mas como ela estava casada e morando na Itália, queria que filmassem na Itália. Aí, Puts, não.
A segunda, depois, a Jane Fonda se recusou a fazer, mas não por nada religioso. Era que ela estava no auge Da politização, da politização. do Ela achava que era uma ativismo. coisa capitalista de Hollywood, não quis fazer. E a outra, deixa eu ver aqui qual foi a outra atriz que não quis fazer. Assim, eu fiquei tão... Anne Bancroft, que Nossa. também teria sido espetacular. Espetacular, mas Mas Jane ela- Fonda também seria espetacular. É. Né? Então a Anne Bancroft também estava filmando, tinha que esperar para o próximo ano, não foi. Então, mas eu vou engraçar, quando você escuta com quem poderia ter sido, você consegue imaginar. Mas eu acho a Ellen Burstyn nessa Sensacional. Ela atuação. tá sensacional. E é legal que ela vai voltar, isso é até uma das outras coisas pelo qual a gente antecipou para falar dos Exorcistas, que a gente ia deixar mais para o final do ano, é que tá voltando aí, retomar a franquia, e ela tá voltando no papel da Exorcista ou Devoto. do Devoto, que ela tá voltando. Que E ela é espetacular. A nova versão, você tem ideia de quantas sequências já tiveram? Sequela é coisa boa, sequela. Tá muito Eu longe diria. da verdade. Lá Eu tu vou começar falha. a usar isso. Não é uma sequência, é uma sequela. Eu fiz uma tradução literal, né? Que é prequel. Né? Olha, do primeiro, desse filme teve, depois eles fizeram a prequel e a sequel. Então, porque agora é tudo em 3, né? Tudo vai em 3. Teve até Paul Schrader, que dirigiu um chamado Dominion, que é um filme bom, assim, depois. Não é um filme popular, assim, mas é como Paul Schrader é, né? Eu acho assim, então assim, eu fico outra coisa que eu fico imaginando como teria sido o Kubrick nessa visão aí desse filme. Seria uma coisa também Ele ia bem estragar, assustadora. talvez. Será? Eu acho que ele ia estragar. Ele já tinha feito Iluminado nessa Não, altura? Não. Iluminado É depois, é verdade. Não. Desculpem, é porque a minha cultura, eu vi tudo junto, que já tinha sido depois do cinema. Então eu Mas eu misturo acho as que o datas. Iluminado bebeu nessa... Ah, sim, porque Essa todo fonte mundo aí. bebeu. A gente está falando do Exorcista, aliás, porque é um filme importante a esse ponto. Todo mundo até hoje bebe nele, né? A ideia do exorcismo era uma coisa que ninguém sabia. Assim, não se falava no cinema, né? O exorcismo em si, a atividade... Como é que A chamou? possessão demoníaca não era um assunto. Não era um assunto. Não era. Não era. Não, e é um filme extremamente agressivo, né? Eu não sei, me recordem se algo antes de O Exorcista, não só o medo do sobrenatural, né, da questão do demônio, que na verdade já tinham coisas antes tão interessantes quanto, né, assim, o Bebê de Rosemary, se não me engano, foi 69, né, 68, 69, é um filme também que ele traz uma angústia, né, assim, uma áurea muito esquisita só de falar o nome dele. Mas É um filme que enlouqueceu a Mia Farrow para sempre, né? Eu tenho mais medo do Bebê de Rosemary do que de O Exorcista, sabia? Tenho. Mas eu acho que o Exorcista tem cenas muito violentas que ficam muito marcado antes e depois, né? A cabeça dela virando, eu acho que isso é um recurso que não sei o quanto a gente tinha visto aquilo naquela época. Enfim, fora ela pegando o crucifixo e enfiando na genitália, assim, tem umas cenas muito fortes, ela vomitando. E o Bebê de Rosemary não tem nada explícito, né? Acho que eles cortaram a cena de sexo deles, né? Que ela transa com o marido e transa com o demônio. Não, tem. É um mas não sonho, tão- o demônio assim aparece em cima dela, assim, do ponto de vista dela, ela olhando no Bebê de Rosemary, não tem nada a ver com o Exorcista. Eu quero falar essa cena aí que o Phil está falando, ela nunca seria feita hoje, de jeito nenhum, né? A cena do crucifixo. Eu vou falar explicitamente como é no livro, como é no filme também, é uma voz que sai de dentro da menina e ela se machucando, na verdade, mais do que se masturbando, né? É o demônio ordenando a ela e ela fala com aquela voz grossa: deixa Jesus te foder. Né? É um negócio assim muito agressivo e é para ficar de boca aberta. A gente nunca tinha visto. Depois disso minha vida mudou completamente, porque pode isso, né? E a gente estava na época da ditadura um pouco ainda, né? E falei assim, que coisa agressiva no auge da ditadura, né? E claro que a ditadura não estava ligando para isso, até que deixou passar esse negócio, mas assim,
A ditadura E a igreja fazia também, prensa. né? É isso que eu ia Deixou falar. passar. Tinha na igreja, porque, porque- que eu me lembre, você tinha lá em Brasília lá as sessões lá da censura, onde eles decidiam o que cortava, o que não cortava. Eu lembro. Igreja- Eu não lembro, acho que Mas eu não sei, lembro, eu não mas vi. 18 anos com certeza Não foi. teve corte, não. A gente viu com tudo e eu falei, meu Mas isso você tem Deus. razão. A preocupação deles não era. A preocupação deles eram as coisas de costumes. Isso. E, obviamente, política. Não podia Mas se mesmo, umas né? senhoras de Minas se unissem, pedissem... Mas aí era uma coisa que eles não acho que a igreja possivelmente também não deu. Não Até quis pelo dar contrário, publicidade. muita pelo contrário, importância. porque ela, como a igreja era a heroína que salvou a garota. Exatamente. Então você não tinha Mas só em continuação a essa sequência, ela está se machucando com um crucifixo, com uma voz estranha ordenando ela, e depois ela pega a cabeça da mãe e bota na vagina dela, toda ensanguentada, e a mãe fica com a cara toda suja de sangue. Isso bem é uma pesado. das coisas mais agressivas que eu já vi no cinema. E com a igreja, eu acho que eu não vi nada tão agressivo depois, realmente. Não. Acho que Hoje seria impossível, né, Rodrigo? Chegar lá... Eu acho que sim, Vender. Sim, a gente nunca sabe, né, cara? De repente alguém pensa, pô, sabe uma coisa, David Exorcista, que não vamos botar isso. Vamos fazer agora. Aí o pessoal gosta e tal, mas enfim. Né? Vários filmes tiveram alguma coisa que era um escândalo. Lembra? Je vous salue Marie. eu ia falar agora. Revolução de Mariel E foi proibido. foi proibido, efetivamente, e já depois do No final Sarney. da ditadura, né, 1986. E foi a igreja ainda, pesada. ainda usando a legislação anterior, ainda era a legislação que permitia que o governo proibisse um filme, né, e por causa da igreja, de pressão da igreja. Por que a igreja ligou para Je vous salue Marie e não ligou para uma cena tão agressiva quanto ela? Exatamente. Né? Talvez mais pela questão mais realista, talvez, uma questão mais de uma interpretação. E se a gente pensar, nada mais revolucionário que o diabo, né? Porque ele tá exatamente contra os costumes cristãos, Tá contra as instituições, né? contra as instituições. Como no final, né? Então assim, depois disso, a gente teve um sucesso grande também num filme de terror que não chegava nem perto da agressividade moral, assim, que tinha no Exorcista, que era a Profecia, que teve duas sequências, depois eu acho, maravilhosa. Eu adoro, a melhor trilha sonora que tem do nossa, Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith fazendo aquele Ave Satani. Ave Satani, que é um canto gregoriano para Satanás, né? Então, E a profecia teve aquela questão da cena do final, né? Que ele fica na dúvida se mata o filho ou não. Isso. Aquilo também Que é o Gregory Peck, repercutiu muito. gente. É Gregory Peck. Gregory Peck e Lee Remick, né? Que são os Eu pais adoro. do menino. Eu também Eu adoro. adoro. Aquele filme eu adoro. E veio no rastro e foi um sucesso estrondoso também. Mas o Exorcista permanece para mim como um marco onde todo mundo do terror, do gênero terror, bebeu. Não, eu tava vendo aqui, você estava vendo que os outros filmes que você tinha me perguntado quais eram, e teve. Então, só olha aqui, em 77 teve a continuação com a Linda Blair. O Herege. O Herege, que era péssimo. E com Max von Sydow também. E aí veio em 90. Não, Max. Ele aparecia em flashback, né? Em 90, com o George C. Scott, eles fizeram 3, esse eu nem me lembro. Como Qual? é que é? O Exorcista 3 com Eu o acho que George eu C. cheguei- Scott. Eu lembro, nunca vi, mas eu lembro de ir anunciando. Eu vi. Aí no ano 2000 eles resolveram recontar como é que teria sido a história do padre, né? Do Padre Carras. Do padre Não, do Carras não, do Marin. Do Marin. E aí fizeram 3 filmes que aí já também não. E era com o Max von Sydow? Não, aí já era o Stellan Skarsgård, que é Stellan o Skarsgård. podia ter sido com o Max von Sydow, mas não. Porque aí já era ele mais jovem. E é engraçado que pro filme eles tiveram que envelhecer o Max von Sydow. Pra mim, ele é sempre com aquela cara de velho, né? Também, pois é, mas eu fiquei pensando nisso, ele tava muito velho. Ele não era tão velho assim, não é possível. Nos filmes do Bergman, é porque ele já era muito louro, cabelo quase branco quase de louro, né? E era o ator de Ingmar Bergman, de filmes suecos, o Ingmar Bergman, de filmes de arte. Foi fazer um filme sobre demônio em Hollywood, né? Então, e isso tornou ele famoso, né? Mas famoso fora da Suécia, fora do âmbito do circuito de artes e tal, né? Uma alquimia ali que o William Friedkin administrou, você imagina. O cara saiu da direção do Bergman e foi
Se bem que o outro não era fácil também, né, o Bergman? Não, pois é. Naquela época ninguém sentia que essa cultura era problemática, era só uma pessoa difícil. Nem o diretor sentia a culpa Hoje por é que não. gritar com o Aliás, tinha ator. que ser difícil, né? Senão não era diretor. Era mais ou menos assim. Hoje aqui nenhum deles sobreviveria. Aliás, não sobrevivem, né? Não São sobrevivem. cancelados rapidamente, mas naquela época era meio tido. Agora, uma outra coisa que eu acho que a gente estava falando, já falando de trilha sonora, é a trilha sonora que ele escolheu lá também pro Exorcista, que é aquele tema que nem foi escrito pro filme, né? Que já Não. existia. Aquilo é muito bom também. Michael Oldfield, um multi-instrumentista, que todos os discos dele ele tocava 50 instrumentos, ia gravando por cima. Eu adorava já, e de repente, na verdade, não adorava já não, mentira. Eu comecei a gostar por causa do Exorcista. E depois ele fez Tubular Bells. Tubular Bells é a música do pianinho assustadora, que não era nem para ser assustadora no disco. E ele fez Tubular Bells 1, 2, 3, 4, por causa da fama do filme. Ele fez outros discos com outros nomes também. Mas era um cara meio zen, né? O que seria depois viria a ser depois New Age, chamado de New Age. Um cara tranquilo, calmo, olhinho azul, parecia um anjinho. Pronto, fez a coisa mais... E ela interferia, ela influenciou muitas as trilhas de filme, vamos lá, de terror a partir daí. O Halloween, que foi... Suspiria. Aí eles todos vieram dessa coisa que foi o diretor, que foi de novo o Friedkin que escolheu a trilha sonora, porque ele tinha uma coisa muito dessa coisa dos silêncios, ele era mais econômico ali naquelas... Tinha muito silêncio. Ele gostava dessa época, lógico, apavorante aquele silêncio. Exatamente. Isso é muito legal. E aquela Hoje escada não de tem, Washington né? Hoje que- tem pouco, né? E aquela escada em Washington que virou ponto de foto, Sim, de deve fotografia. ter- Todo mundo vai tirar foto lá na Olha lá, escada. Fios quer falar. Fala lá. Fala, Fios. Disciplinadamente levantou o dedo. Olha que amor. Posso aproveitar o tema para ir para um outro lugar, rapidinho? E me ajuda, Rodrigo, você, no que puder. A gente vê isso escancarado no cinema, né? A gente vê nas plataformas de streaming, em canais de assinatura, o quanto do gênero terror é disponível, é, de certa forma, consumido, né, de uma maneira muito perene, né, alguns tiros, etc., mas ele sempre está conversando com uma faixa de público específica, enfim, passa gerações e essa faixa de público está sendo consumindo um gênero, né, que é o de suspense e terror, ainda que tem casos que possam ser até um pouco uma faixa mais, enfim, mais para frente, mas a gente vê uma demanda para isso constante, né? E agora, nesse movimento, nesse lugar do conteúdo brasileiro e tal, a gente não vê produção brasileira se apropriando dessa demanda, que consome, naturalmente, de outros países, claro, os americanos e os asiáticos também, que são, né, bem tradicionais no terror. Tivemos umas tentativas aí, né, Fios? Umas tentativas Tivemos. Mas, digamos assim, a gente conta no dedo, né? Que não foram bem sucedidas nem artisticamente, nem como público. Até Fernanda Montenegro fez né? O filme do Andrucha, que era O Juízo, que é uma tentativa. Mas, assim, não aconteceu. E outros filmes também teve... O que a gente tenta... Porque eu acho que... Eu vou só fazer um parênteses, depois você volta... que a gente não tem uma escola do cinema de gênero, né? A gente não está acostumado com isso. Eu acho que a gente tem que aprender. Mas volta. Não, acho que essa seria a minha pergunta, assim, né? Não sabemos fazer ou não temos uma escola. Eu acho que temos uma dificuldade visível disso, indiscutível. Para esse gênero de filme. Não é um problema tecnológico, não é nada, simplesmente não tem bons roteiros, né? Esse que você falou, por exemplo, não era um bom roteiro. Eu lembro que eu cheguei a ler, enfim, não é... Então, por exemplo, se você fica pensando, você para no Zé do Caixão, que era uma coisa nichada, específica, que é ótimo, genial. Que dependia dele, começa e acaba nele. E isso na verdade, é uma pena, né? Porque como o Fios falou, um gênero muito popular, especialmente entre o jovem, que é o público que mais consome cinema. Quer dizer, um gênero
tipicamente de cinema e que todo mundo gosta de ver junto, né? É um tipo de gênero que é um evento, né? Ver com pessoas, né? Ver com a em galera. Casa, você procura ver com amigos e tal, tá? E o cinema brasileiro nunca conseguiu mesmo. Porque tem uma farra em ver junto o filme de terror para ver como é que as pessoas se assustam, os amigos, a galera se assusta junto. E você fica com menos medo também, É legal né? ver junto, né? E também tem isso. Agora, depende, se fosse ver na minha casa, meu pai ia dar um sustinho. Agora, esse filme, por exemplo, que o Fios assistiu agora, essa semana, ontem, enfim, que ele estava comentando, né, que vai ser lançado agora, qual é o título mesmo? A Mão... Dia 17 de agosto, Fale Comigo. Fale Comigo, né? Quer dizer, esse é o tipo, você olha o filme, você fala, isso podia ser brasileiro, né? Quer dizer, essa é sempre a pergunta que eu... Dava para fazer aqui isso? Dava. E nem ia custar muito caro, né? Não é um problema de efeito, não é um problema de técnica, é um problema só de escrever, né? Mas aqui não... A gente se acostuma muito a fazer filme filme político, filme de amor, filme de família, filme de mulher louca. Comédias. Né? Mulheres com a beira de ataque de nervos. Será que esbarra com as nossas crenças que as pessoas têm, né? Eu não sei, talvez você para podia contar essa aproveitar história as você tem que ter um crianças e fazer afastamento, vários desse tipo, né? Vários, ainda mais que é uma sociedade que é bastante aberta. Não, a gente... mas o que eu digo assim, a crença atrapalha você não conseguir ter o distanciamento para contar, Será entendeu? que Você é faz isso? muito, Que a gente tem tanta ligação com cultos afros, isso é que eu acho. com espíritos, isso é que eu acho. com tudo É uma isso. sociedade É uma aberta a sociedade essas muito crenças. espiritualizada, poderia fazer isso, sim. Poderia, né, e recebe bem. Assim como os Estados Unidos, que é um lugar de feitiçaria aberta, embora a gente não saiba e não seja muito divulgado. Os Estados Unidos é muito santeria lá. Santeria, Coração Satânico Coração mostra isso. Maravilhoso esse filme, nossa, dá um medo também. Alan Parker, né? Alan Parker. Mas o que eu queria dizer assim, eu acho que a gente devia continuar tentando. Por exemplo, a gente não sabe fazer, até porque a gente não tem nenhuma intimidade na realidade com a ficção científica. Né? Vai fazer no Brasil ficção científica? Não tem foguete, não tem, mas dá para fazer. Eu acho que daria para fazer. Aliás, quem quiser produzir, eu tenho uma história. Mas enfim... Não, eu acho que assim, né, nosso problema não é um problema de acting, né, no gênero, mas sim talvez de roteiro e direção. Sem dúvida, eu acho também. Eu acho que a gente teria muitas histórias interessantes, exatamente porque isso, que eu vejo assim, voltando ao que a gente estava falando, o Exorcista, pra gente tem um medo muito grande do lado espiritual. Sim. A gente tem, no fundo, esqueci, será que pode mesmo ter possessão? Será então, que isso é real? Então, isso aconteceu? até que ponto a sua alma está aberta para uma influência negativa? Então, assim, no fundo, é aí que é a semente do nosso medo. Você vai ver para onde que ele vai indo, né? A menina, a mãe culpada por ter se separado, o pai que é ausente, a menina crescendo, e aí o diabo se apossa da fragilidade da situação existencial dessa menina nesse momento, né? Então pode acontecer com qualquer um, né? Então o que eu queria dizer uns minutos atrás é que o terror, talvez a gente tenha um componente muito que vem de uma herança do cinema novo, né? De todo mundo querer ser genial como Glauber Rocha, talvez um pouco, e vou falar uma coisa que podem me tacar tomate depois, mas assim, a gente quer fazer filmes muito premiados, muito importantes, e o terror é um gênero desprezado pela premiação do mundo, assim, em geral. Ele, assim como a comédia, ele não ganha muito prêmio, né? O terror e a comédia não ganham muito prêmio. Mas, claro, que sempre há exceções para confirmar a regra. O que eu quero dizer por isso, há um movimento na indústria atual de o pós-terror. O pós-terror é o terror que não tem jumping scare, que não tem susto, não é um terror muito sensorial, mas é um terror com consequência, como Corra. É isso que eu ia falar. Como os filmes do Jordan Peele, o Nope, né? O Nope, o filme do cara que fez Hereditário, Midsommar. Então, esse é um movimento diferente do Exorcista. Que a gente ficou de fazer um programa especial para falar só e aí, disso. Eu acho interessante que a gente fale um pouco sobre isso já,
porque esse é um movimento que dá uma cabeçada, torna o terror um pouco mais cabeçudo, e o público do terror detesta, né? Não quer nem ouvir falar de pós-terror. Pós-terror não tem muito... Tem sangue, tem não sei o quê, mas não é aquele terror slasher, né? Que tem, ao mesmo tempo, um movimento como aquele filme X, né? Que o cara fez já um segundo... Eu esqueci o nome dele. Que fez um certo sucesso. Vamos falar assim, estou falando assim, o pós-terror, por exemplo. O que o Jordan Peele fez? Ele pegou o racismo e transformou a questão do racismo no terror. O terror é o cara que vai, um cara preto, que tem uma namorada branca, que vai passar um fim de semana na casa da namorada, e a família, ele percebe que aquelas pessoas são estranhíssimas, veem ele como um... É distópico, assim como completamente. O Nope. É distópico. Assim como o Nope e assim como o Nós, que eu acho um filme menos bem sucedido do Jordan Peele. Eu acho esse primeiro e o terceiro, assim como eu acho maravilhoso aquela série que a gente falou do Lovecraft Country, né? Que tem uma imaginação maravilhosa em algumas cenas, algumas um pouco chatas. É uma série da HBO que eu recomendo, é bom de ver, porque eles pegaram as histórias do Lovecraft e transformaram as questões do terror do Lovecraft usando o racismo, da formação dos Estados Unidos, como o país se formou, e isso é um terror. Não só para o racismo, mas eu ainda não vi o terror, assim, o pós-terror com consequência na questão gay, mas tem o da mulher também no Lovecraft Country. Enfim, estou jogando essa nova vertente do terror aí, para a gente ver que o Exorcista deu frutos, mas agora tem uma viradinha aí no mercado. E tem sido bem sucedido até, mas ainda não chegou nos prêmios, né? Muito. O Corra foi indicado a alguns. Não, eu acho que assim, o próprio Exorcista, que é indiscutivelmente o melhor e o maior filme de terror até agora, que a gente pode falar de todos Iluminado, talvez. Não, mas ele é considerado pela bilheteria de todos os tempos. Nesse momento. Ele tá ali no topo do topo. E ele realmente criou uma escola e foi indicado, ganhou 2 Oscars, né? Ganhou roteiro, ganhou som. E som. Então, assim, volta para aquela velha história. Se você souber contar bem a história, souber como você quer contar bem a história, você consegue. Foi o que ele fez. E é o que o diretor falava, e até recentemente, tratei como drama, levei aquilo a sério, não acreditava. Presta atenção nisso. E ele para ganhar prêmio, não tratou como terror, tratou como drama. Tem um negócio contra o terror, na questão da premiação, do respeito, assim como tem com a comédia, um pouco. É como se o terror fosse só entretenimento. E que fosse mais fácil fazer, né? Comédia é dificílimo. O que você acha, Fios? Preconceito com terror e comédia no mercado, assim, em geral. Preconceito com terror e com comédia, com certeza, assim, né? E acho que é isso que vocês estão falando, assim, tem um quê do terror que é uma emoção instantânea, né? O susto algo que talvez o trem fantasma. Não se tenha um valor, vamos dizer assim, né? Um valor de cinema, arte, embora eu acho que super tem, né? Eu super defendo o terror. Eu também. Porque o Exorcista não tem essa coisa instantânea, não. O Exorcista tem uma construção dramaturgica. Não tem. Não tem. E eu acho que o pós-horror, ele veio para dar, vamos dizer assim, até... Assim, tem correntes que dizem que o pós-horror sempre existiu, né? Assim, o Hitchcock era pós-horror, enfim... Essa linguagem é que você está muito mais... Só que o Hitchcock não lidava com questões, né, identitárias, né? Pelo contrário, ele era um abusador também. Mas assim, aí já é uma questão pessoal. Os pássaros é apavorante. O que tem no pós-terror é que você usa as questões da injustiça social, da sociedade, e transforma elas no terror. O Hitchcock não tinha isso, né? Não, mas a gente brincou, a gente já citou mas dois ele aqui. tinha a mão... Tô falando da mão de artista, ele tinha. Mas ele tinha mão de artista, pós-horror no sentido de você ter a sensação do medo, né? Você não é essencialmente realismo. Isso.
Então, Eu acho que James Wan também é um cara que é um esteta nessa Invocação do Mal, o primeiro, né? É um filme de arte mesmo. Assim, o jeito que ele lida com a fotografia e tudo. Depois ele começou só a produzir, ficou uma porcaria. Annabelle, aquele monte de coisa. Mas o primeiro Invocação do Mal, The Conjuring, é muito engraçado, é muito gente. bom, né? Mas, Fio, desculpa, eu te cortei, só para não perder Não, aquele indiano, Night o Shyamalan. Shyamalan. A gente estava falando dele mais cedo também. Também. Você quer ver outro que tinha uma mão, que tem uma mão boa, é o Brian De Palma. Carrie, pra mim, é Brian um De filmaço Palma, maravilhoso. de terror. Né? Vestida para matar? É, mas não é terror. Não é terror Aí mesmo. já não é terror. Não é terror. O Carrie tem uma questão espiritual ali, que fala da mesma Mas coisa é um pouco massa. que a Linda Blair ali, que a Sissy Spacek, que é uma menina que tem uma primeira menstruação no colégio e morre de vergonha na frente das meninas. Aquela cena do banheiro é antológica, né? Ela mas ali sangrando. é horror, né? Tem cenas de horror ali. Ela invoca uma coisa para se vingar. É um filme de vingança. Né, também. Eu acho que a gente está falando já do programa de terror. Acho que já A gente já tá trazendo tudo, A gente né? entrou. Eu acho que fica A mais. gente, se a gente começar, a gente não para. Porque eu que digo que não gosto, a gente vai só falar. Eu só tô aqui na bruxa de puxa Blair, outro, lembrando da bruxa de Blair aqui também. Porque um puxa o outro, a gente vai trazendo. Não, só para dizer, né? O Exorcista, ele custou 12 milhões de dólares e arrecadou 450 milhões de dólares. Ele é considerado o filme de terror mais lucrativo da história. É isso, ele fica nesse São- patamar aí Olha que é aí. difícil bater, né? Não vai bater. Né? Não achei 450 muito bom, não. Não, mas na época, né? Na Agora, época. Põe 1974 ainda. 50 anos atrás. Eu sou de bilhões, minha filha. 450, eu tava feliz. 450 milhões. Não, e eu acho isso, ele é aí que a gente vê quando o filme, ele é efetivamente um clássico que se passa 50 anos e ele está perfeito. Tá aí, exatamente. Eu vi ontem, por causa desse também. programa, anteontem, aliás. Não vi. Gente, eu vi com medo, não com medo do filme, com medo dele ter envelhecido. Ele não envelheceu. Eu também. E não envelheceu, foi a mesma sensação que eu tive. Ele é bom do mesmo jeito. Eu só tiraria o que... Eu gosto do corte original, eu não gosto dela descendo a escada de costas igual um siri. Não gosto. Tô doida aqui. Igual um caranguejo descendo, não gosto daquilo. caranguejo. Mas o resto não tiraria nada, gente. E sabe o que eu acho interessante? Agora toda hora me vem um negócio. Ele não é um filme que força a barra, não tem fotografia escura, não tem... A música do Michael Oldfield, ela é podia ser um lullaby, assim, uma coisa de ninar criança, né? É isso que é brincar com a inocência, mas não precisou deixar tudo sépia, deixar tudo escuro, Exatamente. criar climão. A primeira Ele sequência é solar. Solar. Ele tá no Iraque, no deserto. Me lembrou até passagem pra Índia, sabe? E assustador, porque aquilo ali é o início da jornada, de uma nova jornada que aquele existencial e espiritual que aquele homem velho vai enfrentar. Vai enfrentar aquele demônio de novo, aparece a estátua olhando para ele. E sabe o que eu acho tão bem construído? Agora eu tô lembrando de mais coisas na hora que eu já ia encerrar. Como ele constrói bem, as coisas mais assustadoras do filme, na hora do exorcismo, aparece a estátua ali, de repente, dentro do quarto. Né? Aparece um mendigo que pediu esmola para ele no metrô, pro Padre Carras, e ele não deu. Tem uma esmola para um ex-coroinha. Essas coisinhas. É a culpa católica, Não, eles e mexem com essas culpas, por isso que mas o fala pior de tanto com a gente. A gente está vulnerável nessas coisas. Acho que isso que é o brilhantismo ali da história. Mas entendeu? a pior de todas é: Jimmy, por que você fez isso comigo? Então, A mãe grega aparecendo na cama, falando aquilo, na figura, o diabo se transforma na mãe dele que ele abandonou. Quem foi Meu catequizado ou que tem alguma coisa sabe que é exatamente aquela história. Eles vão mexer com a culpa, É sempre com a culpa. que você tem ali. É sempre a E é isso que deixa tão vulnerável, é isso que dá o medo tão profundo que as pessoas têm com o Porque filme. todo mundo tem culpa. Porque todo mundo tem culpa, Todo mundo porque tem débito. todo mundo tem. Então você fica assim, vai ser na minha casa, que a minha cama vai sacudir. acontecer na minha cama também. Mas o livro vai um pouco adiante nessa questão da mãe grega que abandona ele. Ela não tem dentadura, né? O livro é muito perverso, o filme também, porque assim, ela não tem dentadura e ela fala assim:
Jimmy, pô, o diabo se transforma na mãe dele na cama da Regan McNeil, que é a menina. Jimmy, por que você fez isso comigo? E tem uma hora que no livro continua. Na hora que ela faz essa voz doce, de repente ela vira a voz do diabo. Sua mãe está aqui conosco. Ela tem uma boca maravilhosa. Olha isso. Que o diabo faz com o Padre Carras. E ela não tem dentadura. Você já sabe qual é a imaginação que o diabo... É uma provocação profunda, né? E é interessante isso, porque o padre Merrin, Father Merrin, fala para eles o tempo todo. Não preste atenção. Não preste atenção, porque é uma provocação agressiva. Esse para mim, é o terror do filme todo, essa provocação. Aí, o que a gente estava comentando agressiva. antes, a objetividade, a sutileza do roteiro em alguns detalhes, por exemplo, a gente estava comentando antes de começar a gravar. Eu queria só lembrar disso para a gente encerrar, que era na hora que o Padre Merrin chega naquela cena antológica, lá olhando a janela, ele entra, primeira coisa assim, vá na paróquia lá e pegue uma estola roxa, ou não sei o que, água benta, assim, mas Padre Carlos, mas você não quer ouvir o relato sobre o caso dela? Ele, para quê? Padre Merrin, aquele homem, Padre Merrin, que estava arqueólogo, estava lá no Iraque e já sabe tudo sobre aquele demônio. E a questão da autoridade que ele tem. Esses detalhes é que fazem o exorcista ser o que ele é e o que ele foi para. E o Max von Sydow, acho que eu não consigo imaginar outro ator fazendo aquilo é perfeito. Então é isso, E-Powers. É isso. A gente falou muito de diabo, espero que vocês tenham se horrorizado e vamos rezar agora para afastar ele da gente. Vamos. Um beijo para todos. Beijo! Tchau. Um beijo, tchau, tchau.